Saúdo todos os irmãos, mais uma vez, com a graça e a paz do nosso Deus. Estamos numa série de mensagens que iniciamos há 3 semanas sobre as cartas que o apóstolo João escreveu, amando de Jesus, lá no livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus, na revelação que fez ao apóstolo João, lhe disse para escrever 7 cartas às 7 igrejas. Hoje nós estaremos a falar sobre a igreja de Pérgamo. É a terceira carta, a terceira igreja mencionada ali no livro de Apocalipse. Antes de continuar a falar sobre o que diz o texto, e antes de lermos o texto, só referir um pouco acerca da cidade de Pérgamo, naquela altura. A cidade de Pérgamo era uma cidade, podíamos chamar-lhe um grande centro cultural. Aliás, se fosse nos nossos dias, talvez ela fosse eleita ou fosse descrita como a capital do livro. Isto porque era famosa por uma grande biblioteca, talvez a segunda maior biblioteca da Antiguidade, depois de Alexandria. Calcula-se que na sua biblioteca haveria mais de 200 mil pergaminhos. Crê-se até que foi esta cidade, é o nome desta cidade, que dá o nome a Pergaminho, vem de Pérgamo, porque ali também era um centro de fabrico destes pergaminhos. Foi ali que se começou a usar também as peles de animais para fazer os pergaminhos e para se escrever, para se fazerem livros, que seriam rolos, evidentemente. Então era uma cidade muito ligada à cultura, à leitura, por ser assim uma cidade de grande importância cultural. Era também uma cidade para onde afluíam muitas ideias. Ideias novas, mas também de onde se espalhavam, onde se difundiam muitas novas ideias. Por essa razão, nós podemos afirmar que no campo das ideias, no campo da filosofia, da religião, esta era uma cidade muito aberta, muito tolerante a tudo o que vinha de fora. Era também uma cidade que era conhecida por ser um grande centro de adoração ao imperador. Aliás, pensa-se que terá sido mesmo a primeira grande cidade a construir na Ásia um templo ao imperador. Por causa de tudo isso, nós podíamos dizer que esta cidade era uma cidade aberta nas suas ideias, mas também muito firme nas suas convicções religiosas. E que convicções eram essas? Eram, como em muitas daquelas cidades, era uma cidade politeísta, que podia-se adorar qualquer Deus, mas que o imperador seria o maior de todos eles. Era uma cidade que tolerava outras ideias, menos alguém que tivesse uma ideia que dissesse que não havia outros deuses a não ser um, que seria o Senhor Jesus. Então, quando os cristãos naquela cidade diziam que a palavra de Deus era a única autoridade para o crente, quando diziam que Jesus era o único Senhor e Salvador, aí haveria, por certo, grande adversidade. Nós podíamos mesmo dizer que há muita semelhança entre o contexto social e cultural onde se encontrava a igreja de Pérgamo e o contexto das nossas igrejas, nos dias de hoje. Hoje, tal como naquela altura, todos têm o direito de acreditar naquilo que quiserem, de expressar o seu pensamento livremente, de não crer em nada também. Há liberdade para tudo isso, menos aqueles que levantam bem alto a palavra de Deus para defenderem os princípios bíblicos e a salvação unicamente em Jesus. Para esses já não há tolerância na nossa sociedade, tal como naquela altura.
E há uma grande semelhança, então, entre a igreja dos dias de hoje e a igreja de Pérgamo. A verdade é que essa igreja, e nós vamos ver quando lermos o texto, era uma igreja que estava nesse ambiente aberto, mas ao mesmo tempo também um ambiente hostil à fé cristã, ao Senhor Jesus e, sobretudo, à autoridade da palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia não é um livro como outro qualquer. A Bíblia, que é um conjunto de livros, para nós cristãos, ela é a palavra de Deus, inspirada por Deus, infalível e inerrante. No entanto, a pressão que muitas vezes o mundo faz sobre a própria palavra de Deus leva a que alguns cristãos comecem a temer e até a fraquejar na sua fé. De todos os livros que já foram escritos, não há livro que se compare à Bíblia. A Bíblia, ela própria diz em Hebreus, no capítulo 12, aliás, no capítulo 4, no versículo 12, que ela é a palavra de Deus viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ou seja, é uma palavra que toca bem fundo nos nossos corações, na nossa alma, porque ela é a palavra de Deus. E não há nenhum livro que tenha esse efeito como tem a Bíblia. É por isso que quando Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo, ele se identifica com esta mesma palavra, porque o Senhor Jesus é a encarnação da palavra de Deus. Vamos ler o texto em Apocalipse, capítulo 2, os versículos 12 até ao versículo 17. E vejamos como o próprio Senhor Jesus se apresenta à igreja. Diz assim no versículo 12: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ou seja, é aquele que é a própria palavra, que tem a palavra, que veio como a palavra viva de Deus. Continuando, versículo 13: Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Podemos lembrar o que Jesus diz, mais uma vez, no versículo 12. Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Qual é a intenção de Jesus ao dizer isto? Nós podemos e sabemos, como já aqui referimos, que na Bíblia, a própria Bíblia é referida como a espada. É a espada que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo dizia aos Efésios, quando falava da armadura de Deus, para que ele se armasse, para que os cristãos se armassem com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus, quando vemos no capítulo 1 de Apocalipse e nos versículos 17 e 18, diz lá que o apóstolo João teve aquela visão em que via Jesus
E podemos até ver um pouco mais atrás, no versículo 12, Apocalipse 1:12, e diz: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Então começa a descrever aquele que está no centro, no meio da igreja, que é Jesus. E diz no versículo 16, e ele tinha na sua destra 7 estrelas. Se nós voltarmos um pouquinho atrás aqui em Apocalipse, sabemos que as 7 estrelas são as igrejas que estavam, onde o Senhor está no meio delas, e da sua boca, portanto da boca de Jesus, saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando a sua força resplandece. Então, Jesus no meio da igreja, Jesus o Senhor da igreja, Jesus a figura central da igreja, e na sua boca a sua palavra. Esta é uma referência clara, uma lembrança clara de Jesus, quando ele diz: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É uma referência clara, é uma alusão clara à centralidade, à necessidade da centralidade da palavra de Deus na vida da igreja. A igreja tem de estar dependente da palavra, sendo dirigida pela palavra de Deus, focando-se na palavra de Deus, sendo orientada pela palavra de Deus. A centralidade da palavra. A igreja que tem como centro da sua fé e da sua prática o Senhor Jesus, é a igreja centralizada na palavra. Não pode dizer que o Senhor Jesus é o Senhor da igreja e desprezar a palavra, não mencionar a palavra. Isto é, a sua pregação é a exposição fiel da palavra. A sua doutrina é o ensino tirado da palavra. A sua prática é a obediência à palavra. Esta é realmente a igreja que segue a Jesus. Jesus lembra aqui a igreja ao dizer: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que Jesus lembra que a igreja não pode esquecer nunca a importância de se firmar mais e mais na palavra, de se alimentar da palavra, de buscar a palavra de Deus, de não se envergonhar nunca dessa palavra. Amar a Jesus é amar a palavra. Por isso o salmista dizia no Salmo 119, no versículo 97, ó, como eu amo a tua lei, nela medito de dia e de noite, nela medito o dia inteiro. Irmãos, vamos fazer aqui uma pergunta. Que lugar tem a palavra de Deus na tua vida? Que destaque tem a palavra de Deus na tua vida? Que importância? Não é apenas a igreja, porque a igreja, o que é a igreja? A igreja é o conjunto de todos os crentes. Uma igreja cuja vida, cuja mensagem está centralizada na palavra, é uma igreja onde os seus membros, onde cada um de nós, onde eu e tu, focamos a nossa vida e centralizamos a nossa vida na própria palavra de Deus. Que lugar tem a palavra de Deus na tua vida? Quanto tempo dedicas à leitura, à meditação, a procurar conhecer melhor a Deus, a alimentar o teu espírito, lendo, meditando, ouvindo a palavra de Deus? Mas não apenas ouvindo. Em Tiago temos a exortação: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque esta palavra, como já aqui dissemos, é viva, é eficaz, tem poder para transformar corações, para transformar vidas, para transformar igrejas, para transformar sociedades, quando todos aqueles que olham para esta palavra focam-se em segui-la. Lâmpada para os meus pés, dizia o salmista, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ao seguirmos a palavra de Deus, nós estamos a seguir o próprio Deus. Estas coisas não se separam.
porque ela revela a vontade de Deus, o coração de Deus, a intenção de Deus. Conhecer bem a palavra de Deus é conhecer bem a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que lugar tem a palavra de Deus na tua vida? Muitas vezes nós dizemos que, sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando lemos alguma coisa que não nos agrada, aí a Bíblia deixa de ser a palavra de Deus. Aí nós começamos a fazer algumas desculpas e a dizer, pois, mas isto se calhar não é para os nossos dias, mas isto era antigamente, e começamos a pensar que agora já há diferenças. Deus é o mesmo. E porque Deus é o mesmo, a sua palavra é a mesma também, porque Deus não muda. O que Jesus está a lembrar à igreja em Pérgamo, o que Jesus está a lembrar à igreja hoje, é que a palavra de Deus tem de ser central na vida da igreja. Se a palavra de Deus, se a palavra de Jesus é central, então o Senhor Jesus é também o centro dessa vida e dessa igreja. Mas, irmãos, uma das coisas que nós temos visto é que, desde o início da criação, o diabo, para afastar os homens de Deus, põe em causa a palavra de Deus. No Éden, lá no livro de Gênesis, o pecado entrou no mundo quando o diabo disse, foi assim que Deus disse, levantou dúvidas sobre a palavra de Deus. Depois arriscou mesmo a dizer, isso é mentira, o que Deus disse não é bem assim. Eva e Adão deram ouvidos a Satanás, duvidaram da palavra e pecaram. O diabo sempre pôs, desde o princípio, a palavra de Deus em causa. E quando sabe que não pode levantar dúvidas em corações mais firmes, ele tenta distorcer essa mesma palavra, tirá-la fora de contexto, dar-lhe outros significados. Sempre fez isso e continua a fazer hoje. Quando Jesus foi tentado, o diabo usou a palavra e disse, está escrito, podes fazer. Está escrito, podes fazer. Mas Jesus, ele próprio que inspirou a palavra, sabia muito bem o que estava escrito e resistiu ao diabo e à tentação, dizendo, mas também está escrito. Daí a importância de conhecermos bem a palavra de Deus. E é por isso que o diabo até hoje, e ao longo de todo o tempo, ele tenta atacar das mais diversas maneiras a própria palavra de Deus. Há uns anos atrás, eu dizia em muitas das minhas mensagens que uma das maneiras que o diabo iria usar para maltratar e pôr dúvida sobre as palavras de Deus era tornar a palavra de Deus banal. Banalizar. Torná-la tão comum, tão corriqueira, que as pessoas deixariam de acreditar na palavra, deixariam de valorizar essa mesma palavra. E isso tem acontecido. Hoje ela é citada por crentes e por descrentes, para as mais diversas intenções. A palavra de Deus continua a ser atacada. E esta igreja em Pérgamo viu essa mesma palavra ser atacada. Os ataques à palavra vinham de fora da igreja, mas também de dentro da igreja. De fora, nós podemos ver no versículo 13 que o Senhor diz que eu conheço as tuas obras, eu sei como é a tua vida e sei também onde tu habitas. Habitas onde está o trono de Satanás. Ou seja, o ambiente onde a igreja se encontrava não era um ambiente muito favorável à palavra de Deus. Satanás significa adversário, o opositor, aquele que é hostil. O trono de Satanás é, por certo, o reino ou o império da hostilidade do adversário. Não sabemos exatamente a que é que se está a referir o trono de Satanás. Alguns pensam que seria devido ao templo
e ao culto a Roma, ao imperador. Seja como for, seja qual for a interpretação, uma coisa é certa. Era, por certo, um ambiente de adversidade, de contrariedade, de oposição à Igreja. A Igreja não estava rodeada de simpatia, nem de amabilidade no mundo em que ela estava. Tal como hoje, a Igreja não está rodeada de muita simpatia. Podemos ter algumas pessoas que são simpáticos connosco, que até se agradam e gostam da nossa maneira de agir, mas quando falamos da Palavra de Deus, da autoridade da Palavra de Deus, de Jesus ser o único Salvador, o único caminho, aí entra a hostilidade. A Igreja está num mundo que lhe é hostil, porque é um mundo que é inimigo de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe deste mundo. E Jesus sabia disso, tanto que quando orou lá em João 17 pela Igreja, ele dizia: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque ele sabia que no mundo há muito mal, muita maldade, mas também muito má vontade para com os filhos de Deus. Essa hostilidade na igreja de Pérgamo levou até que Antipas, um dos fiéis daquela igreja, fosse morto por causa do testemunho da sua fé. A oposição à igreja, a oposição à palavra de Deus, a oposição que nós sabemos que hoje é comum. As pessoas até podem gostar de nós como pessoas e serem simpáticas connosco, mas quando nós falamos de Cristo e da palavra de Deus, aí não gostam. Acaba-se a simpatia. No entanto, esta igreja era uma igreja fiel. Podemos dizer que era uma igreja que permaneceu fiel à palavra de Deus. Porque diz lá: tu não negaste a minha fé. Houve até quem morresse por causa dessa mesma fé. Conservas o meu nome, o nome de Jesus. Então é uma igreja que está firme na sua fé, disposta até a sofrer pela sua fé. No entanto, o Senhor diz: cuidado, tenho uma pequena coisa contra ti. E é bom que te arrependas. E o que era? É que pior do que a oposição que vem de fora é o que se passa cá dentro. E ele diz: tens lá, ou seja, há no meio de ti aqueles que seguem a doutrina de Balaão, diz no versículo 14. Tens no meio de ti aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. O que era isto? O que o Senhor Jesus está a dizer à igreja é que, atenção, cuidado, tu estás a deixar abrir uma brecha, uma ranhura, pela qual pode entrar a destruição da própria igreja. Balaão era um profeta do Velho Testamento. Está lá mencionado no livro de Números, no capítulo 22. Balaão aconselhou Balaque sobre como Balaque foi o rei que lhe tinha pedido para amaldiçoar o povo de Israel, porque ele queria conquistar Israel. Balaão não amaldiçoou, porque ele temia. No entanto, ele disse: mas eu vou-te dizer como é que tu podes destruir aquele povo, como é que tu podes levar aquele povo à ruína e até mesmo a que Deus os castigue. E então ele aconselhou a que se introduzisse no meio do povo mulheres que levassem os homens a adulterar, a desviar-se de Deus e até à idolatria. Ou seja, vamos minar por dentro. E assim foi. Então, Balaão foi aquele que levou ou aconselhou como destruir o povo de Deus. É por dentro. Pequeninas coisas, subtilmente.
E era isso que estava a acontecer na igreja de Pérgamo. Estavam a permitir que pessoas com ideias não firmes na palavra de Deus, provavelmente contrárias à própria palavra de Deus, adeptos do liberalismo que vivia aquela cidade, da libertinagem talvez, pudessem estar no meio da igreja a influenciar todos os outros crentes mais firmes. A igreja estava a ser tolerante demais com a prática do pecado e das heresias. Hoje, meus irmãos, nós sabemos que muitas igrejas, com a desculpa de que a igreja tem de ser mais inclusiva, muitas vezes negligencia a disciplina, o ensino da palavra e abre portas ao pecado. A linguagem que muitas vezes queremos usar na igreja tem que ser uma linguagem às vezes politicamente correta para não ofender ninguém. E vamos tirando da própria palavra quase palavras que não são muito cómodas. A palavra pecado é substituída por mal ou por alguma outra palavra mais suave, porque pecado é muito agressivo. Para não ofender o mundo, muitas vezes nós ofendemos a Deus. A tolerância e o liberalismo eram de facto o pecado daquela igreja e também o pecado dos nossos dias. Nós temos que amar as pessoas, amar os pecadores, ser tolerante com todos, mas não com tudo. A igreja tem que perceber quando está a abrir uma ranhura, uma brecha que vai destruir tudo. Não se pode estar bem com Deus e com o diabo, diz a própria palavra de Deus. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode agradar a Deus e ao mundo. A verdade tem de ser pregada, pois só a verdade, que é a palavra de Deus, liberta. Por isso é que o Senhor Jesus dizia lá em Lucas 24:47, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. E a igreja não pode deixar de pregar o arrependimento, mas para pregar o arrependimento tem de mostrar o que é que está mal para que as pessoas se arrependam, ou seja, tem que mostrar o pecado. E às vezes a igreja quer dar uma mensagem muito suave, cedendo, tentando conciliar as ideias do mundo com as ideias da palavra, mas o mundo passa. E tudo passa. A palavra de Deus diz que ela permanece para sempre. As ideias do mundo mudam. De repente, outra coisa é descoberta e muda. E aquilo que nós seguimos e fomos atrás deixa de ser verdade. Mas esta verdade continua. Por isso devemos ser firmes na palavra de Deus. O Senhor diz que a palavra tem que ser central. A palavra é atacada, mas nós não podemos esquecer que a palavra de Deus é viva, porque é o próprio Senhor Jesus que tem o poder. Esta palavra transforma, irmãos. Esta palavra muda vidas. Vidas que, e nós conhecemos muitas, que eram desgraçadas, sem rumo, sem sentido. Às vezes alguns que estavam só a pensar já em suicídio e ao conhecer a palavra de Deus, a sua vida foi renovada. Então valorizemos a palavra, agarremos-nos a esta palavra. As lutas que o cristão enfrenta ganham-se com a palavra de Deus. O próprio Senhor batalha com a palavra que sai da sua boca. Foi isso que Jesus fez quando foi tentado, ele usou a palavra. Foi isso que Jesus fez quando pregava e respondia aos fariseus e aos escribas que tentavam armadilhar situações para que ele caísse. Pedro, uma vez, disse ao próprio Senhor Jesus: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. É por isso, irmãos, que na batalha espiritual que vivemos nos nossos dias, na vida cristã, não podemos desprezar nem negligenciar a palavra de Deus. Onde é que está a tua Bíblia? Lembro-me que havia muitos, eu sou ainda do tempo em que os cristãos ainda não tinham esta coisinha que era o telemóvel ou o smartphone,
para trazer para a igreja, e todos vinhamos com a nossa Bíblia debaixo do braço. O mundo sabia onde estavam os crentes por causa do livro preto que eles usavam debaixo do braço. Eu não estou a dizer que nós temos que agora vir todos de livro preto debaixo do braço para nos identificarmos como cristão, porque não é isso que nos identifica. O que nos identifica é que este livro esteja aberto nas nossas vidas e seja seguido. Por isso o salmista dizia: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só um crente bem preparado, só um crente bem alimentado, do maná que vem do céu, pode resistir e ser vitorioso. É por isso que diz aí: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O Senhor deu-nos a sua palavra. E é pela palavra. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é com espadas como Pedro quis fazer e cortar a orelha do soldado, não é com armas, é com a palavra de Deus. Porque a palavra é que transforma. E por isso, aquele que ama esta palavra e que batalha com esta palavra no sentido de se defender com a palavra daquilo que às vezes querem destruir nas nossas convicções, e mostrar que a palavra de Deus é verdadeira, é aquele que vence. E ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Há um livrinho de devocionais chamado Maná do Céu, muito interessante. Porquê? Porque a palavra é aquilo que nos alimenta. Pedro dizia para nós bebermos o leite racional não falsificado. Ou seja, é diretamente da Bíblia que nós tiramos aquilo que é o poder de Deus, o alimento de Deus para a nossa vida. Nós precisamos de estar bem preparados e para isso precisamos de conhecer bem a palavra de Deus, estar firmes nesta palavra, porque ela transforma, ela muda vidas, corações. O que é que a palavra de Deus tem feito na tua vida, meu irmão, minha irmã? O que é que a palavra de Deus significa para ti? Fazes uso dela ou apenas é um adorno lá em casa, na biblioteca, na estante dos livros? Algumas pessoas usam a sua Bíblia aberta logo à entrada da porta, em cima de uma mesa. Mas a Bíblia não é um bibelô que nós podemos pôr para enfeitar. Também não é um papel mágico que, se abrir a porta e a Bíblia estiver ali em frente aberta, os espíritos maus voam e vão-se embora. Uma vez visitei uma pessoa que tinha logo à entrada uma Bíblia aberta, assim em frente à porta, e a primeira coisa que me disse foi: está a ver, pastor? Aqui o diabo não entra, porque se alguém abrir a porta e trouxer o diabo, ele vê a Bíblia e foge logo. Que engano! Isto não é magia. A Bíblia tem efeito quando ela está no meu coração, no teu coração. Aí é a palavra de Deus viva e eficaz, porque muda a tua vida e muda o que está à tua volta. E aquele que confia no Senhor e segue esta palavra, ele recebe a tal pedra branca. É interessante, esta pedra branca, não sabemos exatamente qual era o significado, mas na antiguidade havia o uso da pedra branca para, no juízo, num julgamento. Muitas vezes a pedra branca era dada como sinal de absolvição, ao contrário da pedra negra, que era dada como sinal de condenação. Também a pedra branca era usada muitas vezes como uma espécie de bilhete para entrar num festival público. Era o ingresso. Seja qual for o sentido que aqui a pedra branca tenha, ela está a dizer uma coisa: é que está lá registado um novo nome, uma nova identidade. E é pelo nome de Jesus que nós recebemos agora um novo nome. Somos novas criaturas quando recebemos Jesus. E é só por Ele que nós temos acesso ao Pai, ao festival, à festa, às bodas do Cordeiro. Porque o nosso pecado foi absolvido, foi perdoado pelo Senhor. No nome de Jesus, nós recebemos um novo nome também.
para estarmos com Ele por toda a eternidade. Irmãos, esta igreja de Pérgamo, e para concluir, vamos dizer que era uma igreja que, mesmo sendo fiel à palavra, ela tinha que ser lembrada que não podia desviar-se desta palavra. Estava a começar a abrir as portas a influências do mundo, a heresias, talvez para ser mais aberta ao mundo. O Senhor Jesus diz: cuidado, se não te arrependeres dessa prática, tu vais sofrer. E a nossa igreja, e a nossa vida. Hoje, irmãos, a igreja é cercada de muitas ideias, de muitas opiniões. Eu tenho tido irmãos que já me disseram: pastor, eu vou mudar de igreja, vou à procura de outra igreja que seja mais aberta, que seja mais tolerante. Porquê? Porque não querem tomar o jugo que o Senhor Jesus disse que era suave e que era leve. Muitos pregadores estão a mudar o seu discurso. Alguns até já têm sugerido que a Bíblia deve ser revista. Sinais dos tempos. Mas, meus irmãos, não nos esqueçamos que aquele que se ficar fiel e permanecer fiel à palavra é o mesmo que ficar fiel e permanecer fiel a Cristo, porque Ele é o que tem a espada aguda de 2 gumes, a espada que vai fundo, que penetra ao mais profundo do nosso ser e que é viva e eficaz, renova, transforma, alimenta, dá orientação. Não desprezemos, pois, a palavra de Deus. E que sempre que ela nos diz para mudar a nossa vida, para nos arrependermos, para mudarmos o nosso coração, nós possamos fazer isso. Porque só dessa maneira estaremos a honrar o nome do Senhor Jesus, aquele que deu a sua vida por nós e que fala connosco através da sua palavra, porque nos ama e nos quer bem. Que o Senhor vos abençoe. Amém.